Oi, o Sem Censura está começando agora. Você tem medo de envelhecer? Já pensou nisso? Segundo pesquisa do IBGE, em 3 décadas, a estimativa de vida do brasileiro cresceu 11,5%. Bom, né? Passou dos 62 para 73 anos e meio. Envelhecimento é o nosso assunto com o geriatra Salo Buscman. Você tem uma boa memória? E se ela começa a falhar, do que é que você gostaria de não esquecer? A psicóloga Eda Fagundes vai falar sobre a memória, a passagem do tempo no dia a dia, enfim, como lidar com essa perda da memória, essa perda de todo dia também, de esquecer coisas, esquecer a chave do carro, esquecer o nome da pessoa no meio do caso que você está contando. Inclusive usando a memória, a internet como memória auxiliar. Memória Viva do Teatro Brasileiro, estamos esperando, ela já está a caminho do estúdio, a crítica teatral Bárbara Eliodora, que vai conversar com a gente sobre seus 54 anos de carreira e a homenagem que recebeu este ano da classe teatral. Você já se sentiu falando algo démodé? Ou nem sabe o que quer dizer essa palavra? Pois é, são palavras, as palavras também saem de moda. E é sobre isso que nós vamos conversar com o jornalista Alberto Vilas, que está lançando o livro Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Morta, que tem a história e os significados de várias palavras que caíram em desuso. E vamos conversar com a pianista Maria Josefine Mignoni sobre a carreira de concertista e sobre o trabalho dela como principal intérprete do compositor e maestro Francisco Mignoni. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter. Eu vou começar falando com a Eda desse livro que nos encantou, que é um livro da Nora Ephron, aquela que eu também já fiquei encantada quando ela escreveu O Meu Pescoço é um Horror, porque o livro é engraçadíssimo e o título é genial. É uma mulher, uma americana de 70 anos, roteirista de cinema, fez Harry e Sally, por exemplo, que é um filme que muita gente viu. E tem uma vida incrível, né? Ela conta no livro. O livro em questão é esse aqui, se você puder ler, vale a pena, porque é muito divertido. Muito bom, rapidinho, uma leitura fácil, divertida, né? Ela começa relatando os esquecimentos dela, que são acentuados, né? Sobretudo para pessoas, né? Então, do tipo assim, ela encontra no shopping com uma pessoa, e essa pessoa é a irmã dela. Ela não reconhece, mas ela diz, vocês pensam que foi por acaso? Não, eu tinha marcado aquele encontro no shopping com ela. Ela demora a ligar o nome da pessoa, assim. Então, assim, demora a ligar o nome da pessoa. Agora, muito irreverente, muito bem-humorada, né? Considera o Google um guru, né? Porque ela vai ali e pesquisa. Quem é o diretor do não sei o que eu não lembro, o nome da atriz eu não lembro, né? Mas a gente também faz isso o tempo todo. A gente faz isso o tempo todo. E aí o livro vai indo e ela começa nos capítulos a contar a história passada dela, da mãe, do pai, dos casamentos, das separações, dos fracassos. Ela nasceu e viveu todo o tempo em Hollywood. Exatamente, e com riqueza de detalhes, né? Quer dizer, então é uma perda de memória também setorial, é muito mais para fisionomias, datas, fatos, né? E aí ela nos presenteia, assim, né? Com capítulos nada a ver, nada a ver que eu digo sem nenhum comprometimento, um é sobre colheres de sobremesa, né? Então, que ela fica pau da vida que inventaram essas colheres para a gente comer o doce mais rápido, para comer mais, as colheres enormes, né? Então, assim, aquela coisa gostosa de uma pessoa de 70 anos poder, né, discorrer sobre a sua vida e sobre suas observações de uma forma extremamente bem-humorada, né? A memória é uma questão importante, doutor Salo? Importantíssima, e difícil de resolver? É individual isso, você ter memória ou não ter? Na verdade, existem pessoas muito sortudas, né, que já nascem com uma memória prodigiosa, né? Mas isso não é a regra, isso é uma exceção. Então, normalmente, nós temos um certo potencial de guardar as informações, codificar na nossa mente e depois evocar essas informações. Então, esse é todo um processo que, em alguma dessas partes, ele pode estar prejudicado. Mas é evidente que existem certos mecanismos pelos quais a gente pode reforçar a memória, né? Certas estratégias que a gente pode lançar mão. Dá umas dicas. Por exemplo, uma vez eu tive um paciente que ele todas as reuniões que ele tinha em empresas eram com pessoas novas. Então, ele tinha que decorar rapidamente o nome dessas pessoas. Então, ele imaginava que cada pessoa era um animal. Então, um tinha se aparecia com uma girafa, outro se parecia com um leão, outro se parecia associando. Enfim. E ele falava o nome do animal e o nome da pessoa mentalmente. Então, quando ele olhava para a pessoa, evocava a imagem do animal a quem ele associou a pessoa e vinha o nome da pessoa.
Então, isso é uma estratégia simples. Se a pessoa não se confundir, né? Esse é o risco. Agora, se confundir, vai ser uma perdição, né? No meio de uma reunião, você fala, ai, girafa, fala aí. Não é? Elefante, vai ser pior. Sem Aliás, dúvida. dizem que os elefantes têm uma memória incrível, né? A gente não sabe qual é o mecanismo que eles usam, mas sem dúvida eles guardam assim um lugar e memória, inclusive, de outras gerações de elefantes, né? Pois é, incrível mesmo. Você tem problema de memória, Alberto? Não, pelo contrário. Assim, eu acho que eu tenho tem uma de memória. lembrar. Porque assim, eu sou um colecionador assim, de revista, de livro, de várias coisas, e não tem nada no computador. Então alguém fala assim, eu bato o olho numa revista, falo, essa revista já saiu uma capa parecida, eu vou lá, começo a procurar e acho. Então, assim, eu não tenho nada catalogado. Então, sua memória visual é eu genial. desenvolvo muito isso, eu acho muito, muito legal isso, ficar desenvolvendo. Eu Mas acho é que um eu trabalho exercício com que ele isso. está fazendo, Com não certeza, é uma estratégia. É a estratégia dele. Por isso que eu perguntei se era pessoal, então é absolutamente pessoal, né? Com certeza. Dona Maria Josefina, a senhora tem uma memória assim, especial para música, por exemplo, ou para tudo? Para música e para números, eu gravo com a maior facilidade. A memória de computador. É mesmo, né? E assim, para Mas música, isso já partitura, nasceu, tudo? já nasceu comigo. É uma facilidade, acho que é natural da minha personalidade, né? E a música tem a ver com a matemática, né? Não sei. Com a métrica, Eu não sei explicar nada, só sei que eu tenho memória. Graças a Só sabe lembrar, Eu só né? sei. Que aliás é o ideal, né? Exatamente. Você me diz o primeiro número do telefone, eu já sei. Eu acho que tem uma linha melódica. Talvez tenha alguma coisa a ver com a música. O primeiro número, eu já sei o resto, entendeu? E a música eu tenho uma facilidade de fotografar as notas. São vários fatores, né? É visual, é auditivo, é motora, tem muita coisa. Eu não sei explicar. Eles sabem explicar melhor que eu. Eles é que tem que saber explicar, você só sabe viver, né? Agora, tem uma coisa curiosa, Levi, assim, que eu tenho uma memória, assim, por exemplo, eu lembro mais das coisas dos anos 60, 70 do que dos anos 90 e os anos 2000. Entendeu? Eu sou capaz de lembrar uma coisa assim, de 1965, com a maior facilidade, com detalhes. E às vezes uma coisa de 95, eu nasci em 50. Eu nasci em 50, eu tinha 15 anos. Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo porque sentido, quanto melhor a condição do seu cérebro, quando você vive a experiência, tem contato com aquela informação, codifica e guarda aquela informação, mais fixa essa memória. Então, as memórias que você tem na sua juventude, em que a sua cabeça está no seu máximo do potencial, elas são perenes, são as últimas a desaparecer. Enquanto que as memórias mais recentes, elas dependem muito de funções como atenção, concentração. É uma fase em que você já tem uma capacidade, um desempenho um pouco pior, e muitas vezes você é bombardeado por um excesso absurdo de informações e você tem que selecionar muito aquela que você quer guardar, e às vezes isso não acontece. Então você acaba esquecendo. É o momento que a gente vive, né, atualmente, isso. Um excesso de informações absurdo. Só de a dificuldade senha. é filtrar. Só de senha. Eu escrevo Senha é uma senhas, coisa eu de tenho um louco. caderno Eu de também. senhas. Eu tenho 36 senhas. Eu também, mas eu esqueço onde eu Mas botei o você caderno. sabe... Não, elas andam comigo na minha carteira. Ai, Ah, é? Porque Eu tenho é muitas impossível. senhas, aí eu fiz um caderninho com as senhas, porque é tem que ser. impossível lembrar de tudo. E quando a gente fala em memória também, a gente está falando aqui em lembrar de fatos. Mas, na verdade, a memória é a base da aprendizagem, né? Há pessoas que têm pavor de perda da memória total, porque você deixa de ser você. Né? Se pega uma pessoa com uma demência por Alzheimer, por exemplo, ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela viveu, ela não sabe quem são aquelas pessoas. Então, você olha para a pessoa não está mais ali. Isso é Então, terrível. então a olhar memória... vazio, Exatamente. E a memória é o que E a vai... pessoa fica com o olhar meio vazio. Fica com o olhar no nada, porque ela não tem realmente, né? E a pessoa não está ali. Então, a memória... Né, eu brinco que eu digo que é um pouco a alma da pessoa, não no sentido religioso, mas no sentido de que ela não está mais Da ali. vida, né? Ela não sabe quem É a é essência ela da não pessoa. sabe a essência da pessoa, né? E essa memória é que permite o aprendizado. Então, se aprendizado é você captar, a memória é você reter, né? Aí tem aquela memória de curtíssima duração, né? Do tipo assim, vou te passar o telefone. Falei, passa o telefone, eu vou desligar imediatamente, porque aí eu vou ligar rápido, porque eu não vou anotar. Então, aquilo dura segundos, né? Existe uma memória que dura horas e minutos, que é a que nos dá a noção de continuidade do presente.
Você está numa festa durante 2, 3 horas, né? Você conversou um assunto ali com ele há 2 horas atrás, aquela memória está ali, está te dando a continuação do presente. E tem essa memória de longa duração, né? Que é a memória, na verdade, que você guarda por muito tempo. Para sempre. E que nem sempre é de fatos ou de nomes, né? Às vezes a gente sente um aroma num lugar e aquele aroma te remete à casa da tua avó, especificamente a copa da casa da sua avó, né? Ou uma fase da tua vida que tinha aquela flor que lembra. Então, assim, a memória é um labirinto, na minha opinião, assim. Os sonhos, né? Como a memória vem nos sonhos, simbolizadas de outras coisas. E tem pessoas que têm pavor de perder a memória, que saem com uma fobia mesmo, né? Saem sempre com uma identificação. Porque dá um pânico você imaginar isso, né? De repente você não sabe, tá um branco, você não sabe quem você é. Ai, que bode. A quem você é, aonde você está, né? Quem é o teu filho, aonde você mora. Você não é mais você. Mas a pessoa tem que ter algum sintoma para fazer isso, né? Tem. Em Alzheimer acontece Ou ela muito, pode, não, né? sim, mas eu falo para ela ter um papel assim no bolso. Né? Geralmente pessoas A pessoa tem com que ter um idade. sintoma, Eu tenho a vantagem de poder esquecer as pessoas que nos fazem mal. A coisa desagradável é bom ter esquecimento, esquecer. Isso eu acho a melhor parte. Não é? Não Ela é que faz esquecer uma as lembranças lista. ruins. Só lembrar o que é gostoso, o que é bom. Isso é bom. Ela faz uma Isso lista é aqui, bom. você leu, Leda? Do que ela quer lembrar e do que ela é no quer finalzinho. esquecer. E do que não faz a menor diferença ter esquecido, né? Então, coisas do tipo, ela quer lembrar da manteiga. Né? Ela é muito engraçada. Ela diz assim, não vou sentir falta de pele seca, jantares ruins como de ontem à noite, e-mail, tecnologia em geral, meu closet, sutiãs, funerais, doenças. Pesquisa de opinião pública indicando que 32% dos americanos acreditam no criacionismo. Muito bom. Ela é muito bem ela é muito boa. Pesquisa de opinião pública, a Fox, que ela deve ter trabalhado mal no Fox. O colapso do dólar, aí ela fala de juízes, de bar mitzvahs. Bar mitzvah, né? Bar mitzvah. Ela não quer lembrar de bar mitzvah. Deve ter ido a muito. Ela é judia, ela deve ter ido a vários, ou não teve o dela, né? Porque das mulheres também tem. É obrigada aí, Não, né? mulher não. Não tem nenhuma cerimônia? Tem um Bat bat mitzvah, mitzvah. né? Não, mas esse é dos meninos. Não, O bar mitzvah dos meninos com 13 anos. E tem o bat mitzvah que é das meninas. Ah, então ela não quer lembrar dos Não meninos. quer lembrar. Mamografia, Também. flores secas, o som do aspirador de pó. Esse eu não queria lembrar realmente, eu acho insuportável. É insuportável. Não é insuportável? Contas, e-mail, sei que falei, mas quero ser bem enfática. Ela odeia e-mail, ela faz um odeia e-mail. capítulo sobre e-mail. Letras minúsculas, mesas redondas sobre mulheres no cinema, porque ela deve ter participado de muitas. E retirar a maquiagem toda noite, que também é uma chatice. E ela vai sentir falta dos filhos, do Nick, da primavera, do outono, de Wakefield, do conceito de Wakefield, de Bacon, de caminhar no parque, a ideia de caminhar no parque, o parque, Shakespeare no parque. Eu queria tanto que a Bárbara estivesse aqui por causa de Shakespeare. Chegou, então ela chegou a tempo. Oh, Bárbara, venha. Estamos no Shakespeare no parque. Minha cama, leia na cama, fogos de artifício são coisas que a Nora Ephron quer lembrar, né? Rios, a vista da janela, luzes piscando, manteiga, ela quer lembrar de manteiga, de jantar com amigos em cidades onde nenhum de nós mora, Paris, o primeiro ano em Istambul, Orgulho e Preconceito, deve ser o filme. O livro. o livro. Árvore de Natal, jantar do Dia de Ação de Graças, compartilhar pratos, tomar banho de banheira, torta, isso tudo ela quer lembrar Shakespeare no parque. A gente está falando, tudo bem, querida? Tá bom. Tudo bom? A gente está falando do livro da Nora Ephron, não me lembro de nada. Falando da memória, do que ela vai sentir falta de... Ela fala de memória, de lembrar de coisas. E de uma maneira muito irônica, debochada, muito divertida. Então ela fala do que ela não vai sentir falta, por exemplo, retirar a maquiagem à noite, pele seca, ela não vai sentir... Mesa redonda sobre mulheres no cinema, como ela é roteirista, deve ter feito inúmeros. E o que ela vai sentir falta, fogos de artifício e tal. E a gente está falando de ter que botar o microfone na Bárbara, por favor, dona Bárbara, ele adora. Ela não vai lhe adorar se você não colocar microfone. Eu me lembro que fizeram até uma peça, né, com esse nome. Uma ótima comédia, muito divertida. Bárbara não lhe adora, era o Chico. Bárbara, a gente está falando de memória. Você tem uma memória excepcional? Dizem que sim. Eu me lembro de coisas fantásticas. Eu me lembro com clareza de peças que eu vi
quando eu estudava nos Estados Unidos em 1941, 42. Caramba, com clareza. Com clareza. Bom, eu tive sorte, eu vi assim, peça com Frederick March, da Lula Bankhead. Também. Vi a estreia do, como é o nome dele? Alan. Vi coisa que morreu, enfim, vi muita coisa. Mas eu vi ela... Paul Robeson fazer Otelo em 46. Olha eu vi a Dulcina em 1938. A Dulcina. Eu vi Romeu e Julieta ao vivo. O Paulo Porto e a Sônia Oiticica estreando no Teatro Estudante em 1938. Que maravilha. Aí você vê. Como... E você lembra das coisas recentes também, assim, com essa precisão? Bastante, bastante. Isso é muito legal. Eu esqueço as coisas na hora, como todo mundo, assim, sim, mas essa... eu conheço, tem graças a Deus. Muito bom. E essa coisa de você se lembrar de alguns... Tem coisa, por exemplo, que eu gostaria de me lembrar dos detalhes e não lembro. Só flashes. Só trechos, Flashes. E ela fala aqui de uma entrevista em 64, quando ela foi a Nova York pela primeira vez, repórter de jornal, que ela nasceu e morava em Hollywood. Ela foi mandada ao aeroporto para cobrir a chegada dos Beatles. Né? Ela foi na sexta, seguiu durante o fim de semana inteiro. Pode-se dizer que os anos 60 começaram naquela noite no Ed Sullivan Show. Foi uma noite histórica, ela estava lá, então ela ficou nos fundos do teatro. Ela vai contando. Mas como os Beatles eram? Se vocês me perguntarem isso, estarão perguntando a pessoa errada, pois mal consegui ouvi-los. Então ela marchou em Washington contra a guerra do Vietnã. Ela fez muitas coisas das quais ela era louca para conhecer a Eleanor Roosevelt, e ela diz que não faz a menor ideia qual era a aparência dela. Ela secou isso na memória dela, entendeu? Ela visitou Connecticut College quando eu estava estudando lá, eu a vi. Foi a maneira que eu me lembro muito bem da figura dela. É mesmo? Era horrenda, coitada. Por isso que a Nora esqueceu. Ela era horrenda, Dizem que era muito feia. mas simpaticíssima. Ela era um susto. Um susto. Agora, eu tenho a impressão que a pessoa, como a senhora, quer dizer, em atividade, né? A senhora trabalha, tá? Em plena atividade profissional, né? Então, assim, isso ajuda muito na memória, né, doutor? Quer dizer, a pessoa que não vai ficando parada no tempo. Com certeza. Né? E resistente a tudo um exercício que é novo. permanente. É um exercício permanente. Você está o tempo todo precisando memorizar Exatamente. coisas. Você está o tempo todo criando um artigo, criando uma crítica. Então, todo o processo de criação e de aprendizado de novas informações é um exercício fantástico. Com certeza. Que bom, né? Com certeza. Aí a gente tem Esse como se aprendizado definir. de novas coisas, eu fico um pouco fascinada de que todo mundo agora quer mexer no tablet, quer fazer não sei o quê. Isto, por exemplo, eu sinto saudade de um telefone que era telefone, uma máquina fotográfica que era máquina fotográfica, essas coisas. Hoje em dia, não, você pega uma coisinha assim e Ela faz você tudo. tem que Ela é apertar tudo. aqui. Aliás, a gente vai falar de uma coisa que eu acho que você vai gostar, que são... o Vilas, o Alberto Vilas, é jornalista e fez esse livro. E ele trabalha, eu já entrevistei outras vezes, com outros livros nesse sentido. A memória, né? Um pouco assim, em busca do tempo perdido. E esse também porque é o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Morta, palavras que sumiram do mapa. E você estava falando essa coisa da atividade, eu acho engraçado, porque esse livro, eu fiz ele assim na ponte aérea, eu fiz ele andando na rua, eu lembrava de uma coisa. Eu nunca parei no meu escritório e falei, deixa eu lembrar as palavras que sumiram do mapa para me escrever. Se eu parasse para pensar, eu não lembrava de nada. É andando na rua que eu conseguia ir lembrando das coisas. Quer dizer, essa coisa da atividade é muito importante, né? E anotava? Anotava, ando sempre com um caderninho anotando, porque senão eu esqueço. E é uma maravilha, olha que se abre em qualquer página. Japona. Fala isso para um garoto hoje. Você vai colocar a sua japona, ele vai sair correndo. Né? Falar, essa mulher é louca. Outro dia eu falei na minha casa Slack. Japona, aquele Slack, o Jânio Quadros usava Slack. Que é Slack? Não, e a ideia, né, desse livro começou dentro da minha casa, porque eu tenho 2 filhas jovens, então eu comecei a falar umas palavras. Vocês compraram creme rinse? Elas falavam, creme rinse? Aí eu comecei, ou eu estou ficando velho, ou essas palavras estão sumindo, ou as duas coisas. Creme rinse, verdade. Né? Então eu falei assim, um dia eu falei assim, nossa, eu estou um bagaço hoje. Elas, bagaço? Elas começaram a estranhar tanto. Eu falei, me passa o tamburete. Ela falou, tamburete? Não, é banquinho, pai. Então eu comecei a perceber que se... Aí eu tive a vontade de ir anotando essas palavras, falei, se alguém reunir isso num livro, elas não vão ser esquecidas nunca. É verdade, é muito bom. Se perdendo. Né, assim. Olha, para fazer a memória da memória, nesse caso,
O Glauco Rodrigues, o pintor, passou 3 anos em Roma, agregado à embaixada, fazendo coisas nas publicações. E a Norma, mulher dele, isso na época de 60, dizia uma coisa ótima, ela assim, eu quero ficar na Europa, mas não muito tempo, senão eu volto para casa e fico dizendo, quando alguém me importunar, sossega, Leão. Não, eu me sinto muito velho quando eu continuo falando assim, quando eu estava no científico, sabe, eu falo demais, ninguém que tem menos de 20 anos sabe o que é científico, no científico, como assim, né? Não, é muito engraçado isso, né? E quando você fala isso perto de uma pessoa jovem, a pessoa se assusta, porque às vezes ela nem quer dar bandeira de estar assustada, mas ela olha para você com aquele olhar vazio, assim, que é isso, né? É muito bom. E quantas palavras nós temos? Carro de praça, adorei, carro de praça. 900. Eu adoro guarda noturno, né? Guarda noturno, ninguém mais fala guarda noturno, né? As pessoas carro de praça é táxi, tá, gente? Mas guarda noturno. Guarda noturno não existe, mas é segurança, né? As pessoas falam segurança. E as coisas que foram mudando. E vaca leiteira. Ninguém fala que a Gisele Bündchen é uma manequim. É uma top model. É uma top model. Mas era manequim, as meninas que desfilavam eram manequins, né? Manequim hoje é só o boneco na vitrine. A aeromoça. Também é uma coisa comissária de bordo, né? Agora ninguém fala mais da aeromoça. É tão bonita a aeromoça. E tem coisa que detona mesmo, mostra a idade, dá uma bandeira de idade e as pessoas também escondem. Não é que as palavras... Né? Às vezes uma pessoa até entende. Outro dia eu entrei numa loja, tinham 2 vendedoras, não tinha ninguém na loja. E elas estavam discutindo e uma falou... Estavam debochando uma da outra porque tinha uma que não se lembrava de nada, sabe? E tinha a idade de todas. Como assim você não lembra disso? Foi da sua época também, foi da minha, e ela com medo de ficar da idade das outras, ela dizia que não se lembrava. Também tem um pouco isso, né? E tem muita coisa mineira, né, Leda? Você deve lembrar muito bem. As pessoas falavam assim, né? Fulano é cheio dos cobres, né? Cheio de dinheiro, né? Cheio dos cobres. Ninguém mais fala isso. Assim. Eu me lembro tanto. Marmota, por exemplo, é uma palavra que é muito mineira. Você tá uma marmota. Eu me lembro da minha mãe falando pra mim. E é expressivo, marmota. Marmota. Eu inventei de colocar um vestido, eu me lembro certinho da senhora. Botei um vestido que era tudo novo. O vestido era novo, era amarelo de lese. Eu botei um casaco de lã rosa, que também era novo. E a mamãe olhou e disse, mas tá uma marmota aí. Eu falei, não, tá lindo, devia estar, cara. Você falou mas lese. eu amei aquela roupa, você só falou lese. lese. No livro aparece muita coisa assim, por exemplo, assim, as pessoas não falam mais o tecido. Opaca, popeline, fustão. Ninguém mais fala disso, né? Mas também porque está desaparecendo a costureira, né? Porque as pessoas iam na loja e me dão 1 metro de fustão. Hoje ninguém vai mais na loja comprar fustão, né? Fustão, de brocado. Alpaca. Olha isso. Mas é que todo mundo compra roupa pronta. Pois é. Não, e o armarinho, né? O armarinho desapareceu também por isso, né? Ninguém mais vai numa loja comprar colchete, comprar ilhós, né? Tudo desapareceu. Uma linha, né? Uma loja de aviamentos, né? Assim, aviamentos, né? Mata piolho, tem os dedos, né? Fura bolo, mata piolho. Muito bom. Ele juntou tudo, matar aula. Não, na doença, né, tem umas coisas engraçadas. As pessoas falavam, por exemplo, assim, morreu de colapso, né? Hoje é ataque cardíaco. Ninguém fala colapso mais, morreu de colapso. Só falava que morreu de colapso. Morria de repente, morreu de colapso, né? É engraçado, assim. E as palavras que mudaram de sentido também, né? Porque, por exemplo, o gabarito... Você falava que uma pessoa tinha gabarito, né? Assim, fulano é uma pessoa de gabarito. O gabarito hoje é resultado do vestibular. Se você falar qualquer gabarito com a pessoa, ninguém fala que gabarito saiu o gabarito, né? Assim, e mudou, né? O transa, né? Eu sempre tenho falado disso, o transa do Caetano Veloso, o disco que ele lançou em 72, não tinha conotação de relação sexual. Era uma transa que os hippies transavam artesanato, transavam uma coisa, transavam texto, transavam, né? Era uma outra coisa, significava outra coisa. Tribufu também é uma palavra bem engraçada, Não, né? tem uns assim, jacu, tribufu, não, baranga, né? As pessoas falavam demais, a mulher é muito baranga. Ainda bem que sumiu, né? Agora, a palavra mais feia que está aí nesse dicionário, que eu acho, é urinol. Muito feio. Urinol é muito feio. Urinol depois virou pinico, e o pinico, graças a Deus, está desaparecendo também. Esse eu acho que nem tem mais, né? O urinol, Será e as que tem? pessoas falavam. Eu acho que não. E as pessoas falavam urinol, De né? repente aí Assim, por esse interior tem, né? Banheiros longe da casa. E aí tem lá o poçante. urinol. Veio aqui para carro, né? Fala assim, meu poçante vai te levar lá. Não, e Vou te fala dar assim, carona no meu ele veio poçante. chutado, né? Veio correndo, falava assim, nossa, ele veio chutado. Ninguém fala mais que alguém veio chutado. Verdade, veio chutar. Uma resma de papel. Sarará. Muito bom.
Outro dia alguém estava dizendo aqui que na terceira idade a gente deve tomar magnésio. Porque magnésio é importantíssimo. Aí alguém me disse, não, por isso que então a gente tomava magnésia de Philips. Leite de magnésio. Leite de magnésio. de Philips. Óleo de fio de Mas o magnésio. leite de magnésio é laxativo. né? Tem um propósito É diferente. outra coisa. Não, sim, mas aí a gente foi puxando leite de magnésio, Magnésio não não é sei para o quê. cãibra? Né? Supostamente, mas na verdade não tem nenhuma evidência científica importante que dê qualquer E tipo nem há de... evidência que nada alivie cãibra também. Não. Infelizmente Nem não. o potássio. Nem a bananinha? Potássio só quando a pessoa tem deficiência do potássio, né? E por que água tônica alivia cãibra? Por causa do Por quinino? causa do quinino. O quinino, ele teria essa propriedade, mas não em todas as pessoas, né? A cãibra, na verdade, é um sintoma muito ruim para o médico, viu? Porque você não tem assim, uma causa definida na maior parte das vezes, e o que você tem para oferecer é muito pouco, né? Para o paciente também Então, é péssimo, né? É péssimo. Dói muito. Não, mas tem aquelas simpatias, né? Por exemplo, tem gente que calça uma meia de lã bem grossa e nunca mais tem cãibra na vida, né? Existe isso. Pois Existe o doutor isso. Lacativa, porque eu tenho um carinho enorme, uma vez eu liguei para ele me queixando de cãibra, ele me disse, tem água tônica na sua casa? Eu falei, tem. Se tomava Falei, tudo, tome. eu caio morta na hora. Ah, é? Mas Eu por tive que, 2 choques Zezé? anafiláticos, Com água Com água tônica? tônica? por causa da quinina. Olha. Eu tenho alergia. Ainda bem que eu não tenho alergia a quinino, porque eu Não tomei posso tomar imediatamente água tônica até meu cachorro. Quando eu vou na reunião, eu tenho até medo de tomar água com medo que seja água tônica. Mas você já teve Já tive 2 episódios choques anafiláticos com água tônica. com água tônica? O médico já me disse que eu nem posso, se eu tiver outro, posso morrer na hora. Nossa, mano. Eu prefiro passar meia de lança. É melhor passar meia de lança, mais seguro. Eu vou fechar esse bloco com engradado, porque eu me lembro muito do armazém do meu pai. Casco, Tinham casco. vários engradados. Casco Né? Que também hoje é em ótimo. dia ninguém vai saber E o o que é casco? engradado, hein? Casco. E o casco, que leva ficava o casco. dentro do engradado. Olha isso. Traz aquele engradado ali, tem vários cascos. Devolve o casco. E a cerveja era casco escuro. Casco escuro. Porque a Falavam que era mais- claro, era era melhor. péssimo. Ai, que delícia. Mais um presente do Vilas aí pra gente curtir e não deixar a língua morrer, né? Ter onde recorrer e onde lembrar de outros tempos. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Esse ano, Bárbara Eleodora, ou Eleodora Carneiro de Mendonça, foi elogiada e homenageada no Prêmio Shell. Bárbara Eleodora. Bárbara eu falei que você tem 54 anos de carreira, é isso mesmo? Até mais por aí. Eu Por aí. conheci em 1967, 68. Por aí. Bárbara, e você estudou fora do Brasil? Como é que Eu você é carioca? Eu sou carioca. Eu estudei, quer dizer, fiz no primário o Colégio Andros, no ginásio o Colégio Jacobina. Depois eu entrei para a Faculdade de Filosofia, que era ali no Largo Machado. Foi muito engraçado, porque eu fiquei 1 ano fora, porque eu acabei o 5º de ginásio, com 15 anos não podia entrar na faculdade, porque era a Universidade do Distrito, só deixava entrar com 17. Mas depois agregou ao que era naquele tempo a Universidade do Brasil, hoje é o FRJ, e aí podia entrar com 16. Então eu entrei para a escola, para a faculdade Mas você de nem filosofia. fez clássico, essas coisas? Pulou direto do ginásio? Eu vivi a época da transição, começou até, mas eu ainda peguei o vestibular sem completar. Eu estava fazendo aquele, não era, aí Não era acabou. científico, não. Não era pré não sei o quê, não era, eram 5 e mais 2, não eram 4 e 3. Entendi, tá. entendi. Porque eu já fiz 4 e 3, fiz o Pois é, ginásio. não, mas na E o transição, científico? primeiro era o ginásio de 5 anos, que é o que eu fiz. Aí agregaram 2, então tinha um pré para Ciências humanas. ciências e outros para ciências biológicas, não é isso? Mas a minha mãe sonhava que eu fosse advogado, eu não sei porquê. Eu nunca tive a menor vontade de ser advogado, eu não sei por que ela queria. Mas eu fui fazer o pré que dava direito. Mas saí, pôde entrar com 16 anos na Faculdade de Filosofia, eu entrei. Lá No foi curso de você. Anglo-Germânicas.
Quando eu estava no 2º ano, eu tirei uma bolsa para os Estados Unidos, que naquele tempo ainda davam bolsas de graduação, e eu me graduei, fiquei 2 anos e meio lá, e me graduei em Connecticut College, naquele tempo for women, hoje em dia, há muito tempo que é co-educational, mas na maneira que eu me graduei, eu 10 dias depois de fazer 20 anos, eu me graduei nos Estados Unidos. Bárbara, hein? Bárbara mesmo. E lá é que eu mexi muito com teatro. Eu fiz várias disciplinas voltadas para teatro. Não só fiz 1 ano de Shakespeare, mas fiz teatro medieval, teatro europeu antigo, teatro europeu moderno, enfim, estudei várias coisas assim. E sempre fiquei muito fascinada por teatro. Mas você é uma autoridade em Shakespeare, além de ser uma autoridade em teatro. Não, a autoridade aqui, comparado com os bambas mesmo, tem gente que não vive a não ser para isso. Aqui não há sequer uma disciplina Shakespeare para ser ensinada. De maneira que ele entra na história do teatro, que foi o que eu ensinei a minha vida toda. Mas, de maneira que tem gente que não vive só para isso. Né? A vida inteira estudando. Agora, os desatinados são os que discutem texto. Esses são assim, por uma vírgula eles se matam, né? Assim, uma coisa terrível. Agora, tem uns super craques que são... Mas aí que é preciso... Agora, eu adoro, quer dizer, eu releio e releio e releio. Eu tenho um grupo que vai lá em casa e estuda, uma vez por semana, só para ler peças de Shakespeare e discutir. É ótimo. Olha que barato. É uma curtição. Maneira que... E você acha que há olhares diferentes? Quer dizer, você lê uma peça, leu há 30 anos. Se você relê agora, você nota coisas, você percebe coisas novas ainda assim? Eu nunca reli uma peça de Shakespeare sem dizer, como é que eu não entendi isso, não percebi isso antes? Cada vez há sempre uma descoberta. Porque o que eu acho maravilhoso em Shakespeare é que o que você traz ao teatro é que vai ver o quanto você pode apreciar. Mas quem só puder apreciar a primeira camada vai gostar, vai se divertir, porque conta uma historinha bonitinha do princípio até o fim. Ninguém sai do espetáculo de Shakespeare dizendo, não, quer dizer, se for levado decentemente. Não sai dizendo, não entendi. Vai entender, a historinha vai. Agora, você pode entender a primeira e a segunda, a primeira, a segunda, a terceira, ou a quarta e a quarta, conforme o que você traz, você aprecia mais. Olha que quer dizer, quanto mais você traz para o Shakespeare, mais você pode apreciá-lo. Mas ele conseguiu, assim, a coisa mais importante da comunicação, ele se comunica com todas as pessoas. Com todo mundo. Né? Na primeira camada, na segunda, você vai aprofundando. Mas o que eu acho é que o século de ouro espanhol e o teatro elisabetano são as duas últimas formas de teatro que têm o direito realmente de se chamar teatro popular. Porque as duas pegavam toda a sociedade, de alto a baixo. Era o mesmo teatro para todo mundo. De maneira que isso é que é o realmente popular. Hoje em dia não, mas a sociedade é tão multifacetada que o teatro não pode mais atender a todos. Aí é que é o problema. Então você tem que ter um teatro também multifacetado. Para poder. E acaba não atendendo. São raras as coisas. No Brasil, eu conheço Pluft, o Malto da Compadecida e até assim, sem ser as crianças, o Vestido de Noiva. Essas 3 peças pegam o Brasil inteiro. Principalmente o Alto da Compadecida é impressionante. Eu já vi nos recantos mais longínquos do Brasil. Aquilo é tão verdadeiro para todos os brasileiros que todo mundo sabe representar aquilo. É impressionante. Ah, porque tem isso, né? Tem a compreensão do ator, do diretor, para levar para o que é uma coisa louca. Porque eu digo, uma grande... em matéria de fala de abertura de uma peça, é raro uma coisa mais maravilhosa do que o Pluft sentadinho. A peça começa dizendo, mamãe, gente existe?
E ele tem medo de gente. É genial. É maravilhoso. Mas então tá aí, eu estou mexendo com teatro desde então. Desde então. E você vai ainda ao teatro o quê? 4 vezes por semana? Assim, 3? Às vezes, geralmente, essa semana eu vou 3. Semana passada eu vi 3. E assim mesmo tem muita coisa que eu não consigo ver, porque é demais. E eu às vezes vou 4, às vezes até 5. Mas é demais, eu estou muito velha para isso, quer dizer, para aguentar tanta coisa. E as pessoas ficam te pedindo para ir ou torcendo para você não ir? Todo mundo quer que eu vá, graças a Deus todo mundo quer que eu vá. Você vai. Eu Mas pensei só que pudesse ter alguém que pedia sempre... para você não ir com medo, né? Não, eu gostaria de poder atender a todos, mas às vezes eu não vou simplesmente por cansaço, porque eu sei que eu não posso fazer além de um certo ponto. E você anota durante as peças? Não, houve um tempo que eu anotava, mas não, aí é que a minha memória funciona. Eu me lembro. Não, eu não anoto nada. E quando porque nem toda peça de teatro, cá para nós, é boa. Ah, isso eu sei. Pois é, eu imagino. Se eu sei, imagina você. Então, pensa bem, você vai. E é quase insuportável, é insuportável. Mas você é a Bárbara Leodora, você pode sair, levantar e ir embora? Nunca. Deus me livre. Eu tenho que ficar linda e quieta ali, ó. Firme. E tem uma Não tensão. posso nem ao menos vaiar. Nem isso. Nem aplaudir. Não posso, tem que ficar Aplaudir quieta. pode. Vejo cada coisa assustadora às vezes. Eu Mas vejo imagino. muita coisa boa também. Graças a que Deus, é um consolo. ainda bem. Né? Consola, né? E você gosta, você começou como fazendo crítica? Porque você ia muito ao teatro, porque você tem um caminho natural da Eu gostava professora. de teatro, eu gostava muito de teatro, tanto que eu tinha feito tinha estudado nos Estados Unidos, tinha tudo isso. E quando eu voltei ao Brasil, eu tinha casado, tinha me divorciado, e aí eu comecei a ir ao tablado, porque a única coisa que eu não conhecia no teatro era a parte de ensaio. Quer dizer, que na realidade é o grande milagre teatral. É você transformar uma página impressa num espetáculo vivo. Isso é a coisa mais maravilhosa que pode haver. Então, eu fui e vi, a Maria Clara era uma ótima diretora. Então, eu fui lá para ver a Maria Clara e fiquei lá, frequentava lá. E lá eu estava sempre, a gente falava sobre peças, e o pessoal dizia, poxa, você devia fazer crítica, porque você fica examinando e fazendo e tal. E aí vagou o posto de crítica na tribuna da imprensa. Isso foi em final de 57. E eu fui para a tribuna da imprensa, fiquei lá só 4 meses, porque no fim desses 4 meses mudou o chefe da redação, lá o que é que chamava naquela época, e ele queria que eu também escrevesse sobre fofocas teatrais. Aí eu disse, não, muito obrigado, até logo, fui para casa. Aí depois eu fui para o suplemento dominical do Jornal do Brasil, aquela maravilha. Aí já era... Que era o suplemento dominical que saía aos sábados. E lá era uma maravilha porque eu podia escrever à vontade, 6 páginas, 8 laudas. Então, eu me lembro quando estreou um Ambembe do Teatro dos Sete, em 59, que eu escrevi uma crítica de várias. E na peça eles falavam que havia um autor que tinha escrito A Passagem do Mar Amarelo em 21 atos. Diziam que a minha crítica era... Mas eu passei os 6 anos no Jornal do Brasil, depois saí, fui para a CNT, depois fui ensinar, fiquei no conservatório, que eventualmente virou hoje em dia a Unirio. Eu estava lá no processo da formação da Unirio, e até me aposentar em 85, olha só. Em 85 eu retomei a crítica, fui para a Visão, uma revista que existia por aí. Fiquei 5 anos na Visão. Em 1990 eu fui para o Globo. E lá estou até hoje.
E você vai à redação ou manda de casa? Ah, não, isso é coisa... Isso é demais, né? Não, com o computador é fácil, compreende? Eu ia muito à redação, mas com o computador... E você eu lida faço a bem com o crítica. computador, essas coisas? Para isso é o ideal. Para escrever, eu estou fazendo um livro sobre história do teatro, que eu passei a vida ensinando história do teatro na Unirio. Então, o que eu tenho de notas de coisas marcadas de conferências que eu fiz, então eu resolvi fazer uma história do teatro que não pretende ser assim uma exaustiva do tema, mas, em todo caso, uma apresentação, um panorama de história do teatro. Você vai fazer história do teatro de modo geral ou história do teatro brasileiro? Não, história do teatro começando na Grécia, bonitinho. Bonitinho, história mesmo. Já estou começando o século XX. E vou parar no final do século XX, mais ou menos Harold Pinter, e depois vou fazer uma parte do Brasil e as Américas. E você, olha quanto plano, né? Nossa! E você escreve todo dia, tem um ritmo, tem um horário? Não, horário hoje em dia não já tem, tem mas netos, não tem? Você tem netos? Eu tenho 4 netos e 3 bisnetos. Bisnetos? Eu vou fazer 89 anos. Bárbara, muito bom, hein? Tô queimando óleo 60 com antigamente. Agora você falou de termos não se usa mais. Tô queimando óleo 60, é muito bom. Mas esse humor é fundamental. Ajuda muito. Você pode ver a Bibi Ferreira. A Bibi Ferreira tá inteira. Por quê? Porque ela também tem esse humor. Esse olhar, essa lucidez. A Bibi é uma excepcional, né? Uma coisa maravilhosa. Mas então eu tô... Bom, aí como é que você coordena isso? Eles vão na sua casa? Você é uma avó, assim, de vez em quando brinca, conversa? Infelizmente, os meus bisnetos, uma agora veio para o Rio, a única, a Isabela, maravilhosa, que tem 1 ano e meio. Mas eu tenho 2 bisnetos em São Paulo. A semana passada eles vieram me apresentar o mais novinho. Então eu conheci o Felipe, né? E o Pedro já vai fazer 10 anos, o meu bisneto mais velho. 10 anos. As minhas netas, a caçula acaba de embarcar para os Estados Unidos, ela está na Federal de Minas Gerais estudando biologia, vai passar um semestre trabalhando num laboratório numa universidade nos Estados Unidos. De maneira que, então, está todo mundo encaminhado. A uma está aqui no Rio, a segunda, as 2 mais velhas. A mais velha é advogada, casada, é mãe da coisa. A outra já casou, mas estudando Belas Artes. Enfim, está todo mundo encaminhado. Está todo mundo encaminhado. E você foi pioneira em redação, assim? Tinham poucas mulheres naquela época que você começou na tribuna da imprensa, no suplemento... Bom, tinha a Luísa Barreto Leite, que é muito minha contemporânea, né? Ela trabalhou nos Diários Associados, ela foi crítica do Jornal do Comércio há muito tempo. Mas eu nunca tive muito essa preocupação de saber quem é que estava, como é que estava no estado. Não, sim, mas eu falo o número de mulheres, porque hoje em dia você entra numa redação, teve quase 90. Não, a Luísa, acho que foi a Luísa foi a única que fez naquela... Não, teve uma figura maravilhosa que foi a Claude Vincent. Foi uma anglo-egípcia que o Pascoal trouxe para o Brasil. Carlos Magno? E o que ela sabia de teatro não estava no gibi. Ela no gibi também é ótimo. Pegou, ela ensinava tudo. Quando ia ser feito o Hamlet de 48, o Pascoal trouxe, ela sabia de tudo. Ela era amiga, não é fingido, amiga do Gielgud. E amiga do Vittorio. Ela ficava hospedada com o Vittorio Gassman em Roma. Aquelas coisas assim, que a gente não acredita, mas é verdade. É verdade. E eu aprendi muito com ela, porque eu conversava com ela sobre peça, como é que é. E essa ideia de desvendar a peça por dentro, como é que é, o que está acontecendo e tal. E isso, a Claude foi crítica na tribuna da imprensa, não, no Diário de Notícias, logo antes do rapaz que foi para a Bahia, que depois veio o Paulo Francis para o lugar dele. De maneira que João Augusto foi depois da Claude e depois veio o Paulo Francis. Olha só, é um time também, né?
Nós, quer dizer, Francis, Luísa, Gustavo Doria, Henrique Oscar e eu, é que fizemos o CICT, Círculo Independente de Críticos Teatrais, porque havia uma Associação Brasileira de Críticos Teatrais, mas que era mais divulgadores do que críticos. A crítica, eu sempre digo, o tom da crítica era assim, a dona fulana fica tão bem de cor-de-rosa, compreende? Não era uma coisa objetiva. Nós fomos muito atacados todos, mas começamos a fazer crítica objetiva. Foi a renovação da crítica que veio, isso foi exatamente no princípio da década de 60. Era exatamente esse grupo, Francis, eu, Henrique, Gustavo, Luísa, Renato Viana, do jornal, enfim. Foi uma Mudou época tudo, divertida. né? Virou outra coisa no Brasil. Acabaram os jornais, né? Isso é que é Acabaram os terrível. jornais. Havia vários críticos, era uma Vários coisa... críticos, vários olhares, Eram né, vários sobre uma olhares, coisa. isso era uma coisa enriquecedora. Mas foi embora o Correio da Manhã, foi embora o Correio da Noite, foi embora o Diário de Notícias. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Pena, né? É incrível mesmo como as coisas mudam. Agora, ela né? deu uma aula de memória aí também, né? Deu, Porque claro. como que alguém pode, assim, 1937, 1941, meu Deus. Tá ativa Eu tô até achando que eu tô hoje, fazendo né? muito de lembrar dos E a- anos Tá com a 60. mente ativa até hoje. E a né? maneira como ela fala. Tá trabalhando, tá com a mente ativa. Não, né? eu já vi palestra da Bárbara, assim, ela fala detalhes, ela conta, ela pontua, ela busca, ela compara, não é? O contemporâneo com o dos anos 50, com muita desenvoltura. É muito bacana. É Mas tu vai chato, né, vendo. ficar ouvindo assim, de todo mundo, Além de boa memória, né, falando, ó, Bárbara, mas você é um barato mesmo. além de boa memória, é uma inteligência privilegiada e um conhecimento. vai levando, a gente Juntou aí tudo, tudo né? e faz esse... Juntou tudo. Mas é uma simpatia, coisa, né? eu acho que É. curtir, que eu não sei se está na moda ou não. Agora voltou com Voltou, rede voltou. social, do voltou. Facebook, Voltou que nem tá uma lá coisa. curtindo. Voltou. Maneira que eu acho que curtir as coisas, eu curto muito esporte, por exemplo. Eu vejo, meu Deus, que vexame o Fluminense. Não. Foi triste. Deu um apagão nele, né? Eu vi o jogo, horror. também adoro. Mas eu vejo muito tênis, Mas você é eu vejo fluminense? muito vôlei. Você é fluminense? Doente, mas eu sou atávica. Meu pai foi goleiro É. do Fluminense no tempo do amadorismo, né? Eu Foi tava aqui tricampeão pensando. pro Fluminense. Era o goleiro da seleção brasileira no primeiro campeonato sul-americano do Brasil. Olha aí. E tem uma coisa que acontecia na cozinha da casa da Bárbara, que eu não consigo me lembrar o que é, que eu li em algum lugar. E eu tô aqui desde que o programa começou tentando puxar minha memória. Ou alguém que foi criado na sua casa. Bom, várias pessoas, criadas pela minha família, as pessoas mais importantes foi Eugênio Gudin, que foi ministro da Fazenda, foi criado pelos meus bisavós. Olha isso. E é muito interessante, porque ele foi criado pelos meus bisavós junto com Napoleão de Oliveira, que era filho da lavadeira, e que neste país, que tanto se gabava de não ter preconceitos raciais, não conseguiu realizar seu sonho de ir para o colégio militar, Não. porque era mulato. Meu Ele foi Deus. carteiro, era sócio do Ameno Rezedá, amigo do Jacó do Bangulim, amigo do não sei o quê. De maneira que a minha família teve assim, alguns aspectos bastante interessantes. Essa do pai goleiro, você nunca pensou em escrever sobre ele, não? O quê? Do seu pai? Ah, meu pai, alguém precisaria escrever, porque meu pai estudou engenharia, não se formou, mas chegou até o meio. E depois começou a trabalhar, porque não tinha outra maneira de... mas ele largou, era futebol amador, né? Ele foi goleiro do Fluminense, do América primeiro, depois meu avô brigou na diretoria do América, foram todos pro Fluminense. Então... Dizem que o América é o segundo time de todo ele mundo. disse que o Fluminense era o que eles pensavam que o América seria. De maneira que eu não sei qual foi a briga, mas em todo caso ele era fluminense ardoroso. Minha mãe não, ficou América até o fim da vida. Olha, Porque ela conheceu meu pai quando ele jogava no América. De maneira que então ela ficou América. Tem o marido e o time. Mas Maravilha. ele não, ele era Fluminense.
Muito bom, muito bom. Mas você vê vôlei, vê tênis? Eu não vôlei. consigo ver tênis. Eu vejo, eu fico siderado. Você joga tênis? Não, eu vejo. É uma das inúmeras horas em que eu sinto muita falta de Ítalo Rossi. Porque o Ítalo adorava tênis e nos torneios de tênis nós ficávamos no telefone. Você viu? Mas você viu? Ah, que maravilha! Que delícia, é uma delícia. É uma delícia, um passeio. É uma delícia. E agora eu vejo o vôlei, que tá Vôlei, ótimo. mas vôlei é bom de ver. Vamos ver, agora sábado tem as decisão. moças e depois depois do vergonhoso 3-1, vamos ver o que acontece com o Rio de Janeiro. Vamos ver, vamos ver. Esperar para conferir. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Da casa da Bárbara. E era isso. Não é? Ela foi a melhor cozinheira da... É melhor, ela é ótima. Que Bárbara Eleodora teve. Ela era maravilhosa. Mãe de Wilson Simonal. E foi Bárbara quem deu dinheiro para ele se entrar para o sindicato. É. Maria Josefina Mignoni. Pianista, começou a estudar música no conservatório em Belém. É viúva e principal intérprete do compositor e maestro Francisco Mignoni. E agora vai fazer um concerto com... Alexandre Dietrich. Dietrich. Domingo. Que é sobrinho da Marlene Sobrinho Dietrich. Neto. Sobrinho Neto. Sobrinho Neto, claro. Mas não é incrível isso? Né? Pois é. Eu nem sabia que tinha um Dietrich por Vamos ver aqui. se dá Né? certo, né? Cinema com música. Vamos ver. Né? Já tocou com ele, não? Não, a minha intenção é tocar com jovens, porque eu acho que os jovens é que vão levar a música à frente, né? É Acho que já verdade. tocaram, já tem o seu nome feito, não interessa mais. Então, a minha intenção, inclusive eu fui até aconselhada por amigos japoneses, é tocar com jovens, divulgar a música do meu marido. Isso mesmo. Porque eu sou brasileira, eu tenho que tocar música brasileira, né? Você é de Belém? Sim, Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Olha. É, E você toca há muitos anos? desde 4 anos, quando 4 se manifestou minha vocação, né? Meu pai tinha uma ilha, e tinha um piano velho da minha avó, que estava lá. Então eu vivia lá rondando o piano, desde pequenininha já se manifestou esse desejo. Eu acho que isso nasce, isso vem de Deus mesmo. Professora. E quando é que você conheceu o maestro? Já foi bem depois, né? Foi já depois de muitos acontecimentos. Como dizia a dona Madalena, quase tudo, né? Dos passados. Aí foi assim, numa aula, que ele deu aula. Eu fui aluna da primeira esposa dele, a dona Lídia. Aluna de piano dela? Não. Aluna de quê? Curso normal? Que eu fiz com ela, curso de iniciação, de aperfeiçoamento. Não de piano, piano não. Piano Ela não tocava? Tocava, mas não fui de piano, não. E, na verdade, eu tive um encontro com ele depois que ela faleceu, 2 anos depois. E isso foi há quanto tempo? Foi bastante. Foi em 64. Eu tenho memória do passado, sim, mas às vezes eu mesma não quero lembrar. Coisas ruins eu procuro não lembrar. Não lembrar. Só quero lembrar o que é bonito, que vale a pena. A música dele você quer lembrar, né? Tanto é que lembra sempre. A música está dentro de mim. Eu vivi 22 anos com ele, absorvi muito, né? O que você acha? Nossa, acho que deve ter sido uma experiência interessante. Então, toquei com ele a 2 pianos, muito. Toquei sob a regência dele, muito. Então, me dediquei à obra dele. Sempre eu pensei assim, porque já tanta gente toca Chopin, toca Beethoven, toca Brahms, por que eu vou me dedicar a esses que já estão mais do que divulgados? Eu vou estudar a música do meu marido, né? Claro. E foi o que eu fiz. E há um mercado, quer dizer, há uma série de concertos, há uma coisa planejada no Brasil, não? Em que sentido? Não assim, entendi. No início do ano você fala, vou tocar em abril em tal lugar, em maio em tal lugar, Não, em na junho em tal lugar, verdade, ou depois não? que ele faleceu, eu perdi o estímulo. Perdi o estímulo para tocar em público, porque, lógico, até quando eu estou tocando, eu estou vendo a figura dele ao meu lado, né? Então, eu acho que isso me fez desistir da carreira. Não tinha mais vontade de tocar. Mas eu tive amigos que me ajudaram, me apoiaram. Eu continuar, então comecei a gravar. Já tenho 25 CDs, já gravei no Japão, já tenho... Aqui você já está com DVD. Esse DVD está nas... É comercializado. Comercializado. É. Então,
Quer dizer, eu acho que eu já fiz bastante, mas eu acho que tocar em público para mim não é tão interessante, porque quando acaba o concerto, você tem aplauso, tem tudo isso, e acaba. E a gravação não registra o seu trabalho, entendeu? Eu acho que você sente falta dele, né? Depois, na hora dos aplausos, Nem né? me fale. Quando eu toco, eu vejo ele do meu lado sempre. Porque era assim uma conversa de amor, né? Eu tocava 2 pianos com ele, eu falava e ele respondia. E o Mignone era um grande pianista, né? Fantástico. Então tocar com ele foi uma experiência para mim. E ele ensinou o pulo do gato? pra Ensinou senhora? o quê? Ensinou o pulo do gato, ensinou todos os O que é pulo truques. do gato? Eu não entendo. Tipo um truque. Um Não. truque, sim. A melhor Não. maneira de tocar essa música é usando Não, esse ele sempre acorde. me deixou aquele. muito à vontade. Quando eu tocava com a orquestra, ele sempre dizia assim, você pode fazer o que você quiser. Toca à vontade que eu estou aqui, eu conduzo a orquestra. E com outros regentes, eles me falavam, aqui você faz devagar, aqui você faz assim, entendeu? Era a diferença. Então melhor era com ele. Ah, mas o que você acha? Eu acho que sim. Esse é um tributo, são as valsas de esquina. É, mas eu estou aqui não é por causa desse DVD. Sim, mas ele existe, esse DVD. Já que você disse que não gosta muito de tocar, vamos divulgar o DVD para as pessoas ouvirem em casa. Tá certo. Então, eu queria falar mais sobre esse trabalho que eu estou fazendo com o Alexandre, como eu disse a você. É uma experiência que eu estou tendo, né? Ele é um rapaz bem jovem. Tô vendo. Então, estou fazendo... O que o Mignone, ele escreveu muitos arranjos sobre o Ernesto Nazaré. Nazaré foi assim um compositor fantástico, né? Eu sempre gostei muito de tocar Nazaré. Então, eu ficava estudando Nazaré, ia para o outro piano e começava a improvisar. Isso aí eu pedia que ele passasse para o papel. E com isso ele escreveu mais de 30 arranjos do Nazaré. Então, eu vou tocar Nazaré, 2 pianos com o Alexandre, justamente eu vou fazer o Nazaré e ele vai fazer o Mignone. É como se fosse um decalcomania. Tem o Nazaré e coloco o Mignone. Tiro o Mignone, fica o Nazaré, eu tiro o Nazaré, fica o Mignone. Tanto que ele já editou o segundo piano do Ernesto Nazaré que ele fez. Você vê a qualidade, né? Bem, não vale a pena eu ficar falando sobre ele, eu acho que todo mundo sabe que era um gênio, né? Francisco E Mignone como é que era um você gênio. conheceu o Alexandre? Me foi apresentado por amigos aqui no Rio, porque levaram uma peça a Silvia Bandeira, levou uma peça da Marlene, né? Levou. E ele estava lá, eu fui convidada, aí comecei a conversar com ele e tudo, e houve essa possibilidade de me convidar para tocar com ele em várias cidades do Brasil. Ah, já fez, eu já toquei tocou? em Florianópolis. Florianópolis é a cidade dele, né? Onde ele mora. É, exatamente. Ele é Alexandre Dietrich e mora em Florianópolis. Isso. Fez piano graduou-se bacharelado, fez o bacharelado Como eu em digo música, a você, né? ele é um jovem, né? É, tá então, aqui, ó, a o que carinha eu posso dele. passar para ele, tudo que eu aprendi, é uma Jovem oportunidade. bonitão, né? Inclusive. Sabe Né? que Parece. eu nem notei. É mesmo. Não, porque eu fico tocando, não fico olhando se ele é bonito, é feio. É. Mas é melhor olhar, Eu né? quero Porque que se ele for a toque pessoa o melhor horrenda, a gente em possível, geral né? leva um susto, Bom, né? tocar com gente feia é muito ruim, não dá pra se inspirar, né? Se olhar pra uma Por pessoa isso que eu feia, falei que ele é bonitão, é bacana. Né? Você disse que nem mas olhou. eu não olho pra ele vendo a beleza dele, eu vejo a música só. Tá certo. Eu não Então acho que ele tá. seja bonitão, não. Ah, coitado. Coitada, tá pouco, rapaz. Então vamos ver o Tá VT. com um homem lindo. Vamos ver o VT. Não, É a não primeira acabei com valsa ele. de esquina, retirada do DVD Valsas de Esquina.
Muito bem. Muito bom. Apresentação da Maria Josefina Miones com Alexandre Dietrich será no dia 15, às 6h30 da tarde, Salão Leopoldo Miguel. Intervalo e a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Agora no esparadrapo, cor da pele. Pele de quem? É mesmo. Cor da pele de quem, né? 1000 cores. E era o moreno Ipanema, assim, o esparadrapo cor da pele. Mas aí a gente está brincando com isso, mas assim, minha suíta, que era o... Só tinha suíta, né? Então, o adoçante, quando apareceu, todo mundo falava, me passa... O Caetano fez uma música que chama, né, assim, toma um café com suíta. Com suíta. Aí apareceram tantas marcas que virou adoçante, né? Não tem mais... Tudo mudou muito, muito bom. Mas eu acho que é uma viagem esse livro do Vilas, assim, uma viagem para a gente se divertir. Quer ver só? O médico pediu uma abriografia, raio-x, né? Do pulmão, no caso da abriografia, mas ficava uma coisa, todo mundo sabia o que era, não precisava falar raio-x do pulmão, né? Falava abriografia. Tinha para ir para o clube, para frequentar a piscina, para o colégio, tudo tinha tal da abriografia. Ele foi para a praia todo besuntado de óleo. Agora só falta chulear essa roupa, isso é muito bom. Chulear e dar acabamento, né? Vai falando aí, neurastênico. Tem um tio que é muito neurastênico. Isso também é muito antigo. Eu entendo patavina de química. Aquela vizinha tem uma nhaca. Que depois virou CC, que depois eu não sei o que virou. Virou desodorante vencido. Futum, né? Usam muito Futum hoje em dia. Morro de medo de avião quando ele fica jogando. Vou matar minha fome com um caol. Caol é Belo Horizonte, né? Porque é um prato, é o PF de Belo Horizonte, que chamava caol. E porque era assim, eles fizeram carne com K, né? Que era carne, arroz, ovo e linguiça. Então chamava caol. Um caol, que maravilha. O zarolho, né? O zarolho também é muito falava bom. Caolho, né? Eu tenho um colega caolho, zarolho, né? Ninguém fala mais, caolho. Né? Aquela a menina meio assanhadinha, digamos assim, né? Que era uma sirigaita. É muito bom. Minha avó tá meio tantã. Isso aí já é sua área, porque quando a gente fica meio tantã, ou fala que alguém tá meio tantã, já é a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade. Quer dizer, não necessariamente. Não necessariamente, mas acontece... Acontece, mas a gente falava tantã mais nesse sentido de... Caduco. Eu sempre pensei que era louco. Também tinha, dependendo do tinha sentido. Louco da cabeça também. Louco da cabeça, tinha isso. Louco de pedra. Como se pedra, né? Por que louco de pedra? Mas tem um jeito da gente manter a memória, já que a gente começou falando da memória, por exemplo, com vitaminas, com... Sei lá, porque toda hora entra uma vitamina na moda, né? Assim como sai, quer dizer, o ovo coloca no altar o ovo, depois derruba o ovo, não pode mais. Agora, a única coisa que eu não vejo cair é o brócolis, né? Que está sempre em alta. Ninguém nunca falou que o brócolis faz mal, né? Sempre falam que faz bem, desde 1900. É um herói. É o herói, o brócolis. Mas eu sempre digo que os americanos não vão morrer nem por causa do fumo, nem por causa da bebida, vão morrer de susto. Por quê? Porque todo dia aparece uma coisa que notícia bombástica. Isso faz mal. É verdade. Não, mas eu sempre falo assim que o ovo, por exemplo, eu acho que se o ovo matasse, fizesse mal, Portugal não existia. Porque todas as receitas de doces portuguesas, assim, uma dúzia de gemas, 24 e ela no livro ovos. fala, defende o ovo veementemente. Ela defende o ovo. E ovo hoje em dia está em alta. Está em alta de novo. Não é? Porque o ovo faz bem para a saúde, é a célula máter, não sei o quê, né? A gente tem que prestar muita atenção com o que existe de pesquisa com cunho sensacionalista, né? Porque os pesquisadores lá fora, nem todos são tão sérios quanto a gente acha que são. Então, as pessoas muitas vezes correm atrás de um ibope alto, né? Claro. Solta uma notícia bombástica dessas, né? E aí é sucesso garantido. Né? E essa busca pela fama também, né? Exatamente. E aí solta um estudo dizendo ovo, não sei o quê, coma 22 ovos, né? Ficou fácil espalhar uma notícia também, né? Com as redes sociais, você espalha muito rapidamente. Assim, mas é verdade, por exemplo, as oleaginosas, tipo nozes, castanha do Pará, castanha
que também agora já chamam de castanha do Brasil, mas eu não gosto de falar castanha do Pará. Linhaça. Linhaça, bem lembrado, linhaça. Fazem bem moda, pra né? memória, ou está na moda? Quer Mas a dizer, gente tem que comer o quanto disso para ter um efeito, quer dizer... veja bem, quantas não se pode castanhas, exagerar quantas- em nada, né? Pois O é. segredo de Porque tudo é engorda moderação. O segredo de tudo é moderação. Atualmente, a dieta mais em voga é a dieta do Mediterrâneo. É aquela que é baseada em peixes, em legumes, em verduras e nesse tipo de grãos, né? É claro que eles têm uma oleosidade, uma digestibilidade mais difícil. Então você não pode exagerar nessa quantidade. Você E tem que tem muita colocar de caloria forma- também, se você comer um muito- monte de E castanha. bastante calóricos também. E é uma dieta que hoje em dia a gente já fala muito em evidência científica. Antigamente era muito achismo. Então o indivíduo publicava alguma coisa baseado na opinião pessoal dele. Mas tem alimentos bons para a memória, que fortalecem... Não, para a memória especificamente, infelizmente não. E remédios? Nem remédio. Atividade, né? Sim. Atividade. Pois é, porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter sorte de ter uma genética privilegiada, né? É claro que tem pessoas que envelhecem muito bem e sem fazer esforço nenhum para isso. São pessoas que têm essa sorte. Agora, na verdade, a gente sabe que o processo do envelhecimento não é exatamente um mar de rosas, né? Vamos combinar aqui que não é assim. É. E o fato é que, hoje em dia... a Só é gente melhor tem- que a outra hipótese, né? Exatamente, exatamente. Então é melhor envelhecer. Sem dúvida. E para envelhecer, a gente tem que entender alguns conceitos como capital de saúde, por exemplo, que é um conceito quase que econômico, né? Você nasce com um certo capital de saúde e você teria que trabalhar duro a sua vida inteira, porque você, ao longo da vida, com o envelhecimento, você iria perdendo saúde, você iria diminuindo Tipo esse massa capital. óssea e tal. Então, toda a nossa saúde ela tende a declinar, né? Você envelhece os seus órgãos e os seus sistemas, então você perde a saúde em relação a quando você era mais jovem. Então, você tem que passar a fazer um investimento tentando manter esse capital de saúde sempre alto através de medidas que a gente chama de promoção de saúde. Quer dizer, Por a pessoa exemplo? tem que buscar ativamente a sua saúde, melhorar a sua saúde para viver de uma maneira Sim, mas mais traduzindo em tranquila. miúdos é assim, se mexer mais, Primeiro, se comer mexer mais, eu menos, vou que dar é nome o- aos bois, a musculação, por exemplo. Porque uma das coisas que acontecem com o envelhecimento é perda de músculo. Então essa fraqueza que limita tanto a pessoa mais velha, que causa tanta dependência, essa que a gente chama de sarcopenia, que é perda da musculatura, a gente só pode tentar, não digo neutralizar, mas diminuir esse impacto com musculação. É o exercício mais importante para você manter a sua independência. Pois é, não tem uma musculação para o cérebro? Né? Também tem A musculação. memória, o jogo da memória, a palavra cruzada. Palavra Olha só, cruzadas. você Isso sabe é que verdade ou é mentira? Isso é verdade. Isso melhora qualquer atividade mental melhora. Mas o pulo do gato, né? Você falou pulo do gato. Pulo lugar. É o que a Bárbara faz, é o que a Maria Josefina faz. Elas trabalham, elas têm uma atividade. Ter Elas atividade. elas são úteis para a sociedade, elas estão engajadas dentro da sociedade. Elas têm planos para o futuro, elas têm motivações, elas estão o tempo todo reinventando aquilo que fazem, estão sempre se atualizando. E isso para quem não tem a sorte de já nascer com a genética privilegiada, é o caminho para você manter uma saúde mental adequada. Agora, do ponto de vista físico, você teria que fazer exercícios tipo musculação, especificamente, por menos que as pessoas às vezes gostem disso, e uma atividade aeróbica, né? Que pode ser caminhar, pode ser jogar algum esporte, jogar peteca, jogar vôlei, enfim. E a questão do fumo e do álcool, evidentemente, que são dois grandes vilões que diminuem o seu capital de saúde, né? As pessoas que bebem acima do desejável e que fumam, elas diminuem violentamente seu capital de saúde, vão chegar lá na terceira idade com capital desse tamanhinho, vão chegar com uma saúde ruim. Então, Mau humor, estresse, né? Também, né? esse tipo de
fator de risco para o envelhecimento mal sucedido, é mais difícil de você Uso de controlar. calmantes, remédios para dormir. O abuso de medicações, né, que a gente chama de polifarmácia, isso também é um fator negativo. E uma coisa também muito importante é que as pessoas têm que fazer um check-up regular, né, controlar seu diabetes, controlar sua hipertensão. Isso é fundamental também para a pessoa chegar bem. Quem tem a sorte de não ter essas doenças, ótimo. Mas quem tem essas doenças tem que controlar ali, na ponta do lápis ali, fazer o seu check-up, tomar a sua medicação, porque são doenças que vão ceifar a sua vida e a sua qualidade de vida mais cedo. Bárbara, tem prazo para lançar o seu livro novo? O quê? Já tem prazo para lançar o seu livro novo? Não, Você tá acabando? eu espero acabar de escrever dentro de uns 2 meses, 3 meses. Mas eu já estou... Mas eu, infelizmente, sou uma pessoa muito indisciplinada. Quer dizer... Eu não sou aquela pessoa que diz assim, não, todo dia de tal hora, não. Agora, eu sento e trabalho, mas eu acho que a vida não é muito de horários, quer dizer, porque se eu estou trabalhando, é claro que eu preciso pagar, faltou não sei o quê, paga não sei o quê, faz não sei o quê, então, eu acho que é uma ilusão. A vida real interrompe, né? A vida real interrompe, então eu já parto do princípio que é assim. Mas é assim mesmo, quem não se aborrece já sabe que vai ter. Então, eu trabalho bastante, o quanto eu posso, mas dizer que eu faço assim é mentira. Não sou, não. De vez em quando eu faço gazeta, fico olhando o tênis ou o vôlei, ou lá que quer de escrever. Mas tem que ser, senão ninguém aguenta. Tem o prazer, né? E o prazer é um elemento importante burocrática, né? nessa saúde. Já lançou o livro, Vilas? Já lancei em São Paulo, semana que vem eu vou lançar na Bienal de Brasília, né? Que vai ter a primeira quando? Bienal Internacional, de 19, começa de 19 em Brasília. Depois vai ter lançamento em Belo Horizonte, no Rio. No Rio, tá certo. Mas já está nas livrarias. Já está nas melhores casas do ramo. Tá. O Língua Morta aqui do nosso Vilas. Mas que ótima ideia. Muito bom. E o concerto da Maria Josefina Mignoni e do Alexandre Pietrich é... Domingo, às 18h30, no Leopoldo Miguel. Na sala Leopoldo Miguel. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Obrigada Super a vocês. obrigada. Obrigado. Obrigadíssimo. A vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Lembrando que às 2 da manhã começa a nossa reprise, tá? Valeu.